Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui em mais uma live falando sobre o que interessa: exercício físico, saúde, performance. E dessa vez o meu convidado é o Theo Sports, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu e o Theo vamos falar um assunto muito relevante, que é falar sobre o treinamento intervalado. O treinamento intervalado gera muitas dúvidas a muitas pessoas e dessa maneira, então, nada melhor do que trazer um convidado para a gente fazer aqui, então, um bate-bola falando sobre treinamento intervalado. Só para lembrar para vocês, o Theo, da assessoria Theo Sports, faz parte do grupo G20. O grupo G20 é um grupo de 20 assessorias que formam então um núcleo, uma parceria muito bacana em todo o Brasil, no qual nós da DSX também fazemos parte. O intuito do G20, acima de tudo, é unificar o conhecimento, unificar as parcerias e solidificar então o conhecimento apurado, podendo atender mais pessoas pelo Brasil e principalmente podendo trazer aqui para vocês muita informação, muito conteúdo, muita parceria, ou seja, é só coisa boa. Eu vou pedir então que o Theo aqui me sinalize a sua entrada e vamos lá então falar. Prepara a sua caneca de água, prepara o seu bloquinho de anotação, que agora vem porrada. Vamos lá, o Theo vai entrar aqui. Gente, se vocês estiverem me ouvindo bem, faz sinal de positivo aí, que aí a gente tem absoluta certeza que vocês estão ouvindo bem. Olá, Theo, tudo bem? Tá conseguindo... Boa noite, galera. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir super bem aí? Estou ouvindo bem. Vocês também estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Quem tá ouvindo bem, a gente faz sinal de positivo aí pra gente entrar no clima. Theo, a live é tua. Fica à vontade aqui para se apresentar e contar um pouquinho aí para nós. Primeiramente, agradeço o convite aí, né? Bacana, a gente está junto aí, de outros estados, mas estamos aí para compartilhar, né? Conhecimento, informações e até trocar experiências mesmo, né? Isso eu acho não, é muito importante para nós profissionais da área, né? Eu, para quem não me conhece, sou o Theo, na verdade, chamo Daniel Teodoro, né? Tenho uma assessoria aqui em Belo Horizonte, Theo Esportes, que a gente já está aí fazendo 15 anos de mercado. Eu tenho a vida toda ligada ao esporte, comecei com 4 anos de idade da natação, vim da natação, onde foi a grande ciclo da minha vida no esporte, foi na natação. E hoje nós vamos falar um tema de treinamento intervalado, é o que a gente mais vive na natação, né? Treinamento intervalado. Mas eu tive a carreira toda voltada sempre ao esporte. Depois eu comecei com corrida de rua, triatlo, e já fazem aí mais de 40 anos que eu sou envolvido com esporte, com pessoas, com treinamento, com ensinar pessoas a praticar esporte, a gostar de esporte, alguns até a competir mais em alto nível, outros mais participação. Então, acho que gostoso é isso mesmo, esse meio que a gente vive, de desafios, superações e de conquistas, eu acho muito bacana compartilhar isso tudo no dia a dia. Apesar que agora a gente está meio afastado das pessoas, né, que eu não estou muito acostumado com isso. Eu acho que eu não sei o que é viver longe das pessoas, né? Nós já estamos aí há mais de um mês aqui sem ter as pessoas próximas, então isso aí eu te falo, é a época que mudou muito a nossa rotina, nossas cabeças, e a gente está reinventando aí para voltar também mais forte ainda. Então agradeço o convite aí, Darlan. Vamos junto aí, vamos fazer acontecer aí muita coisa ainda nesses próximos anos aí. E o esporte que vai ganhar com isso aí, as pessoas, só tem a ganhar, só tem a ter vitória com isso aí. Isso aí mesmo, Theo. Acho que só entregou a idade, né, Theo? Pô, tu fala que tem 40 anos de Ah, esporte e você entrega a ah, idade. Não pode entregar a idade aqui não, né? 41, 41, né? 41, né? Mas acredito que é isso mesmo, né, Theo? Estamos vivendo um novo momento, as pessoas já sabem disso, é assunto já mais do que batido, é uma nova adaptação e por isso que a gente aproveitou esse período, então, já que a gente está tão desacostumado a ficar tanto tempo em isolamento social voluntário, para trazer esse conteúdo, porque é muito fácil a gente prescrever o treino intervalado, é muito fácil a gente ver o treino intervalado. Agora, por que que isso tudo acontece? Então a gente separou aqui alguns tópicos, Theo, para a gente debater aqui, para não ser muito maçante, vou dar aqui então para o pessoal o panorama do que a gente vai falar, né? A gente vai falar da história do treinamento intervalado, a gente vai falar sobre a forma de realização do treinamento intervalado, a gente vai falar sobre o volume do treinamento intervalado, a gente vai falar sobre a recuperação do treinamento intervalado,
quais os erros comuns que a gente vê no treinamento intervalado para as pessoas não cometerem esse tipo de atividade. E também eu vou querer que depois a gente fale um pouquinho sobre a adesão ao treinamento intervalado, né? Que a gente tem notado aí algumas academias, alguns personal trainers e as pessoas aderindo ao treinamento intervalado, que ele parece ser um pouquinho mais, digamos que, mais desafiador. E aí a gente vai debater dentro desse contexto aqui, né, Theo? E tem hora até muito mais motivante, né? Então, acho que o Então, mais importante quando a gente fala de treinamento, e principalmente o amador, a gente tem que buscar o máximo de fórmulas e métodos para a gente motivar o dia a dia, né? Então, isso aí é muito importante. Theo, E, vamos falar um pouquinho da história dos intervalados? Como é que começou essa história toda aí? Vamos entrar um pouquinho na história aqui rapidamente. o treinamento intervalado ele já tem aí, acho que foi por volta de 1930, né? Começou o treinamento intervalado. E eu acredito que nos últimos 40, 50 anos que ele vem ganhando muita adesão. E principalmente nos últimos 30, 20 anos começaram a vir muitos estudos em cima do treinamento intervalado e a importância do treinamento intervalado até para provas com média e longa duração, né? Que a gente acha muito que negócio, uma prova de média e longa duração e teria que treinar sempre o mais o contínuo. Então isso tudo hoje mudou muito. Então o treinamento intervalado com seus benefícios ganhou muito espaço na nossa área de treinamento e no dia a dia do nosso trabalho, do nosso planejamento. E a gente vê em cima até do que você já começou a falar aí de riscos, erros. Ainda veio algumas dúvidas das pessoas, principalmente vindo para o esporte igual corrida de rua, que são provas de 5, 10, 21 e 42, que as pessoas ficam até agora meio com dúvida. Pô, mas eu vou correr 10 quilômetros, eu estou fazendo treino quebrado para correr 10 quilômetros direto depois, será que eu vou aguentar? Então, isso aí você vê que ainda tem muita dúvida em cima disso aí. Mas o que a gente vê de resultado, de benefícios hoje, com treinamento intervalado, é muito grande. Eu mesmo, meu ciclo de treinos hoje, eu vejo assim, o intervalado é presença fortíssima, tirando na hora daquele objetivo de um longo, com intensidade mais de rodagem mesmo, ele fica um pouquinho fora. Mas fora isso, trabalho de linear, tudo. Hoje eu uso muito intervalado e contínuo, mas prevalece, tem hora até mais intervalado. Aí mais para frente nós vamos até descrever um pouquinho sobre isso aí. É legal. A história do que você falou mesmo, né? Começou, imagina, como a gente já sabe, né, Theo? Começou em meados aí dos anos 20 e 30, lá no leste europeu. E aí você imagina, naquele tempo ainda onde o leste europeu dominava os esportes de atletismo, onde a África não tinha ainda um contexto tão histórico, né? Então a gente está falando aqui, Theo, de 90 a 100 anos quase de treinamento intervalado, ou seja, é um centenário de treinamento intervalado, né? E aí o grande cara que ficou muito conhecido pelo treinamento intervalado, obviamente, foi a locomotiva, né? Emil Zatopek, que foi o cara que talvez, inclusive, correu São Silvestre aqui no Brasil, né? Olha que fantástico isso, né? Ele já foi na década de 50 ou 60, se eu não me engano, né? É, mais à frente isso aí. A gente já tem Emil Zatopek já um grande destaque, ou seja, seria a grande inovação. Nossa, o que está acontecendo que esse cara consegue resultados tão fantásticos, né? Com treinamento intervalado, né? E o treinamento também muda muito de ano para ano. Eu praticamente treinei na década de 80, mais ainda na década de 90. Eu te falo, o que se fazia na década de 90 para o que a gente faz hoje mudou muito. Nossa, evoluiu. Nossa, mudou demais em termos de treinamento em si, o que evoluiu, o que veio de estudo, de ciência em cima disso aí. Falo que a gente fazia de 90, hoje a gente acha a coisa mais louca do mundo fazer. Fala, nossa, eu acho que hoje eu nem faria. O tipo de treinamento, e que na época dava muito certo, não quer dizer que estava errado. Era o que se acreditava muito na época, e a linha que seguia muito na época dos estudos era essa. E era uma linha de resultado também, de muita conquista. Mas claro que tudo na vida tem que evoluir, a tecnologia também entrou muito para ajudar em cima disso aí, né? Que antes, indo para a natação, que era meu forte, a gente treinava com a sunga, tinha uma prancha e um puboy. Depois veio a época dos trajes, aí veio a época das tecnologias, da biomecânica, das filmagens. Então, tanto que evolui em cima disso aí, a própria fisiologia mesmo em si. É aquilo que a gente falou, né, Theo? Funcionou muito bem, até que a gente conseguiu otimizar isso. Acho que a palavra que eu gosto de utilizar é a otimização, né? Funcionou super bem, mas dá para funcionar melhor ainda
com a tecnologia que a gente tem hoje e a ciência do treinamento. Nossa, como você falou, funciona super bem e a base ainda é a mesma, né, Teus? Para pensar, tem período de Não, recuperação, período de a intensificação, teoria, grande parte da teoria prevalece, né? a base, né? Mudou poucas coisas. E uma coisa que eu sei também que é treinador, já correu, acho quantos maratonas já correu? Dava mais de 30, 40? 30 não entrega maratonas. muito, não entrega muito. Então, você que tem essa prática também muito forte, não só de treinador como de atleta, uma coisa que eu sinto também, como eu sou atleta e treinador, o tanto que também é legal você praticar, estudar, praticar e aplicar. Então Demais, eu né? vejo assim Fantástico. o tanto que a gente consegue absorver o conhecimento, aplicar e até ver como que eu posso adaptar isso aí. Tem hora para um aluno X, para um aluno Y, para o Z, e tem hora que você pensa o mesmo treino, mas você faz pequenas alterações que o aluno consegue se adaptar muito bem. E quando ele não se adapta, a gente consegue muito bem reverter isso aí, pela essa experiência toda que a gente tem também de prática com teoria. É fantástico, né? A gente consegue humanizar, né? Porque se a gente seguir somente a literatura, a gente fica muito robotizado. E como você Sim. falou, como a gente humaniza, porque a gente coloca na prática para nós ali, a gente, não, mas calma aí, dá para tirar o pé aqui ou não, dá para apertar um pouquinho ali, e a gente consegue dentro desse contexto da teoria e da prática, né? Fantástico você falou, só fala é tudo aquilo que a gente acredita, né, Theo? E a teoria é o caminho, com certeza, mas eu te falo, o ambiente, a prática, eu te falo, a gente tem que adaptar algumas coisas, não adianta a gente simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, faz isso, pronto, acabou. Eu vejo assim, um treinamento a gente tem que adaptar a realidade nossa, ambiente, tipo de pessoa que a gente está trabalhando, treinando, o que a pessoa quer buscar. E a teoria vai te dar esse caminho, mas não tá, ela não define fulano A, B, C, D, E, F, G, H, que é o que a gente trabalha. A gente não Não é trabalha uma, só com A. não é uma Então a ciência gente, exata, né? Não é uma ciência então a exata, né? gente, aí por isso que eu vejo assim, que sempre como é importante o treinador também, principalmente mexendo com atletas amadores, é importante a prática. Eu vejo um atleta profissional, ele já é muito motivado. Ele busca muita premiação, dinheiro, ele tem uma motivação extra já muito forte. Mas eu acho que o atleta amador, a nossa motivação também como atleta, é muito importante para ele. A gente passar isso para ele, trocar essa experiência no dia a dia, treinar com ele. E a formação acadêmica, eu vejo a formação acadêmica acima de tudo do conhecimento científico, ela humaniza muito, traz muita parte da pedagogia para a gente entender as carências, sobretudo sobre essa ideia de que o aluno, nem todo aluno é competitivo, tem aluno que é só participação, então traz muito, a faculdade nos traz muito à tona esse assunto e a gente consegue humanizar mais. Porque se eu pegar um livro de fisiologia, um livro de biomecânica, eu vou falar um pouquinho também aqui sobre o guia da IAAF, da antiga IAAF, hoje da World Athletics, é só ler o livro e aplicar, mas não é assim, tem um fator humano aí, né, Theo? Eu acho, hoje assim, principalmente o tipo de público que eu trabalho, isso para mim é o fundamental, o humano. Então Fator eu humano, penso né? muito na pessoa, quem que eu estou treinando, como que eu vou treinar essa pessoa, como que eu vou adaptar. Vamos falar de limiar VO2, tem hora que eu nem uso algumas capacidades no aluno, por mais que seja Perfeito. importante. E eu vejo assim, o mundo da competição continua, mas você vê, principalmente nessa época da quarentena, um tanto de coisa você vê que aí se fala que esse cara é louco fazer um negócio desse. Você vê de repente várias pessoas fazendo. Então, acho que até isso aí vai mudar muito alguns rumos, até de corrida de rua, triatlon, esses esportes em gerais. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele vai reinventar e eu acho que até vai aprender muita coisa para aplicar no futuro, até diferente que a gente aplica hoje. Bem isso mesmo, Theo. Pulando pro segundo estágio aqui, a gente falou já da história do intervalado, sobre a forma de realização, né, Theo? Forma de realização, basicamente, Ah, a gente não tem muito, né? e a gente tem. A realização é que negócio, é estímulo com pausa, né? Mas a É, gente pode aplicar isso aí em milhões de maneiras, né? Em milhões de capacidades físicas. Então, hoje a gente vê muito, igual você falou, principalmente a parte de academia hoje, o HIIT, né? Você vê que aquele negócio vai e volta, tem que dar uma explosão, descanso, curtos, que eu vejo que é um negócio hoje que tá muito assim, as pessoas estão muito aderindo. E na própria corrida também, os treinamentos intervalados, os treinamentos de repetição, de VO2, limiar. Eu praticamente eu gosto assim de usar treinamento intervalado, tirando longa, a partir
um sublimiar para o limiar, o VO2, o treinamento repetitivo, eu gosto muito de usar, eu falo, que predomina intervalado. Eu gosto muito da progressão. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, um aluno que quer correr 10 quilômetros, a gente vai trabalhar limiar para ele correr 10 quilômetros. Eu gosto de fazer muito treino quebrado no início. Vamos supor, 6 de 1, 3 de 2, 2 de 3, um 4 com 2, depois um 5 com 1, para chegar num 6 km contínuo. Se eu ver que ele não se deu tão bem no 6 km contínuo, eu volto a fazer mais limiar intervalado, para depois dar mais contínuo. Então você vê o tanto que o treinamento intervalado hoje, ele motiva mais e ele está tomando conta do treinamento. E eu vejo que as pessoas, assim, vê onde que elas podem, elas se superam mais com treinamento intervalado. E a gente consegue prescrever mais, até alguns contínuos, em cima dos seus estados no intervalado. Sendo que a gente vê num tiro de 2, 3, 4, 5 quilômetros, pensando numa distância contínua maior, como que ela pode diminuir um pouquinho o ritmo para aguentar essa distância? Bom, mas didaticamente falando, para o público entender a gente, até porque isso aqui, eu pretendo colocar isso aqui no YouTube depois, Theo. Forma de realização mesmo, se a gente colocar, pensando na parte prática mesmo, é pista, ou seja, pista de atletismo, rua, vai me ajudando aí. Natação. Eu te falo. Piscina. Belo Horizonte é rua, piscina. Bike. Treinamento de bike hoje também, eu te falo. Eu uso bike, muito dá para fazer. Nossa, eu uso muito. Principalmente em treino indoor. É o melhor que tem. Envolvendo isso tudo que a gente falou, de motivação até de melhorias mesmo. Corda naval, já vi. Muito comum nas academias, corda naval, né? Utilizando a corda naval, fazendo um movimento ali, não deixa de ser um treino intervalado, ou seja, um treino muito mais comercial de academia. Então, formas de realização, ou seja, lugares de realização, maneiras de realização, pista, como o Theo falou aqui, piscina, ciclismo, rua, academia mais comercial com corda naval, bicicleta estacionária mesmo, né, Theo? Na própria academia, bicicleta estacionária. Que mais? Esteira. Não podíamos deixar. Esteira. Elíptico também, né? O próprio elíptico também, a gente consegue fazer muita coisa interessante. Então, formas de realização tem, ou seja, como o Theo falou, estímulo e descanso. Basicamente, a estrutura é essa, né? Estímulo, e a gente vai falar depois da intensidade, né, Theo? O que eu acho legal disso aí é o que você falou, a gente deu algumas sugestões, mas a gente pode criar muita coisa hoje, né? A gente pode reinventar com muita coisa, e a gente tem que fazer isso. Eu acho, a gente não pode, a gente tem que fazer. Com burpee, né, tem que sair da rotina, fazer coisa diferente. Com burpee, faz o burpee em casa, dá o estímulo ali, vai dar quase 1 minuto, a pessoa vai descansar, recuperou, vai de novo. Não deixa de ser um treino intervalado com o próprio peso do corpo, em casa, adaptado como você falou, né? Não, nós estamos fazendo vários exercícios aqui hoje em casa com os nossos alunos, com grande adesão. Eu te falo, a gente faz isso aí também, alguns estímulos de alta intensidade em espaço pequeno da casa, recupera, dá outro estímulo, muda o movimento, faz uns exercícios de força, alternando com corridas, com educativo. A gente fala, nós estamos criando muita coisa, e você vê resultado, você vê gasto calórico, você vê acontecendo muita coisa. Elevação do metabolismo fácil, né? Alguns mostrando um gráfico de comportamento da frequência cardíaca, você vê que tem um benefício ali que a gente está querendo, o que a gente está buscando, a gente está conseguindo. Então, eu falei, num espaço pequeno, né? Dentro da própria casa. Aumentando o gasto calórico, acelerando o metabolismo com curto espaço de tempo e com estímulos variados, né? Esse é o princípio básico. Claro que é diferente de correr uma prova contínua de 10, uma meia maratona, claro que tem especificidade muito grande isso aí, mas eu te falo, no que a gente está vivendo, adapta muito bem. Vai perder um pouco de condicionamento, você não tem erro, claro que perde. Então, mas assim, a pessoa está ativa. Está trabalhando o corpo, a mente, que até o retorno depois fica mais fácil. E como você falou, adaptar à realidade, né? Eu trouxe alguns números bem legais, Theo, aí você me ajuda aqui também, mas eu separei alguns números bem legais aqui. Quando a gente você é homem do estudo, né? Você é homem dos números do estudo. Né? Manda abraço. Uma droga o cara ser pesquisador, né? Mas vamos lá, né? Por isso que eu gosto de ter os amigos assim, esse prestígio já dá uma real que a gente é, né? Eu separei alguns números bem legais aqui, Theo, só para o pessoal ficar bem didático aqui para eles. Até
Dentro desse livro aqui chamado Introdução ao Processo de Treinamento, é um guia da IAAF, da antiga World Athletics. É bem legal é um guiazinho deles que fizeram em 2009. Quem inclusive criou esse guia aqui foi o Peter Thompson, um britânico. O cara tem um currículo invejável que eu nem vou entrar no mérito do currículo dele. Mas ele colocou aqui, né, as variáveis para a gente trabalhar, né, que é repetição, né, ou seja, o número de vezes. Então, acredito que o volume aqui, né, Theo? Quando ele fala do número de vezes da repetição, aqui às vezes a gente fala assim, 6 km intervalado, a pessoa não dá muita bola, mas quando entra em intensidade, o bicho pega, né, Theo? E você pode trabalhar de várias formas, né? De várias intensidades. E até os próprios Fartec, que a gente usa muito, as mudanças de velocidade da mesma distância. Pegando aqui ó, o número aqui, ó, daí já trazendo o Antônio Carlos Gomes, né? Que não preciso nem dizer ele quem é brasileiro aqui. É brasileiro. Paraná, é Brazuca, Paraná. Né? Antônio Carlos Gomes, ele deu um aparato aqui de 5, 10, 21 e 42. Eu vou dizer rapidamente que eu não quero também me estender muito, mas, por exemplo, para 5 quilômetros, que é a maioria das galera que está iniciando aí, ele coloca um tiro curto, ou seja, um sprint. A gente fala tiro, mas é sprint, mas vamos lá. Tiro ou sprint, tanto faz. Ele fala que o curto, ideal para 5 quilômetros, um aluno iniciante, 100, 150 metros. Já um estímulo médio, 200 a 400 metros. Um estímulo mais longo, 600 até 1 quilômetro, Theo, para 5K. Trazendo um pouquinho 10 quilômetros. 10 quilômetros não fica muito distante. Tiro curto, 10 quilômetros, 300 a 400 metros. Ou seja, uma pista de atletismo dá. Estímulo médio aí, 1.000 a 2.000 quilômetros para 10 quilômetros. Ou seja, quase um fartlek, né, Theo? E um longo aqui para ele também, mesma coisa, não muda, 1.000 a 2.000. Puxando um pouquinho para meia maratona, um pouco mais avançado. Ele fala curto, 300, 400 metros, aquela coisinha bem de iniciante, para meia maratona. Um estímulo médio, 1.000 a 2.000 quilômetros, ou seja, um fartlekzinho. Já longo, já um estímulo mais longo, para meia maratona. Antônio Carlos Gomes, 3.000 a 5.000, ou seja, é um tiro de 5.000, uma recuperação, e depois não é 5.000, imagina. E aí, entrando para finalizar a maratona, não quero me estender muito, tiro curto, de novo, iniciante, 400, 600 metros, tiro curto para maratona, que ele coloca aqui. Depende da periodização. Estímulo médio, 1.200 a 2.000, ou seja, 2 quilômetros aí, tiro de 2.000. E aí, de novo aqui, no longo, ele deixa muito parecido com o da meia maratona, de 3 quilômetros a 5 quilômetros, ou seja, 3.000 a 5.000. Então tu vê que não fica muito distante, né, Théo? E isso aí também é uma referência importante de literatura, que é o que eu te falo, com o público amador, a gente pode ainda, não precisa ficar preso só nisso aí, é variar muita coisa, independente de 5, 10, 21, 42, a gente pode variar muita coisa disso aí, Sim. Porque o aluno vai adaptar e vai ter benefício. Perfeito, isso aqui é uma estrutura, né? A gente vai moldando ali, né? É um trabalho de precisão, um artesanato quase, né? E é bem isso aqui, né, Theo? A gente vai moldando aqui para a capacidade que a gente consegue, né? O Theo tá com dificuldade aqui na conexão, você já retorna rápido aqui, já retorna. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aqui. Um abraço a todos. Pode falar a região que vocês estão do Brasil. Qual é a região que vocês estão, qual estado. Oi. Continuando, Theo, retornando. Eu fiquei fora do ar aqui, não sei se nós dois ficamos ou só eu. Não, deu você vai lá. Aqui. Deu uma travada aqui, o seu travou aí também? Não, tava bom, mas pode falar. Eu fiquei travado aqui, que você ficou falando das referências do Antônio Gomes aí. Eu falei que é o trabalho que você pode adaptar, como você estava falando, né? Isso aqui é só uma referência, mas a gente adapta à realidade, né, Theo? O que eu vejo, assim, eu acho mais importante para começar um treinamento é aquele negócio, um planejamento, a gente vê o nível de aptidão física com quem que a gente está trabalhando, disponibilidade para treino e o que ele quer competir ou não, tempo que ele tem para treino, horas na semana, pontos fracos e fortes que esse aluno nosso tem. Então, assim, a gente tem que fazer um anamnese, um estudo do nosso aluno. E em cima disso tudo que a gente vê na literatura, mais uma vez, começar a aplicar. E a gente, em cima do que a gente... vamos trabalhar corrida de rua. Eu vejo hoje o meu forte muito é corrida de rua, hoje ciclismo e natação. Então vamos falar da corrida de rua. A gente vê qual que é o objetivo do aluno e fazer um planejamento de médio prazo. Eu não gosto de trabalhar nem curto prazo, nem longo prazo. Eu acho que o longo prazo, dependendo do perfil, desmotiva, e o curto prazo é perigoso.
a gente tem que ter, dependendo do perfil do aluno, alguns objetivos a curto prazo. Mas o foco maior é um médio prazo, para dar tempo da gente trabalhar com calma, ele Sim. adaptar com calma. Então, eu vejo em cima disso aí, a gente tem que pegar as capacidades, tudo que a gente tem que trabalhar e disponibilidade que ele tem para treinar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e começar a ver o que você vai aplicar de treinamento contínuo, intervalado, o que você vai ter que melhorar nessa semana, quanto tempo você precisa para fazer essa capacidade melhorar. Aí a gente começa a entrar com os treinamentos de limiar, de VO2, de repetição, de rodagem, regenerativo, que eu vejo que é um treino muito importante, que poucas pessoas dão importância para ele, que muita gente acha que treinar leve não é treinar, é meio perda de tempo. E tem pessoas que acham que treinar forte, treinar mais intenso, é só bater recorde. Também é um erro que a gente tem que, assim, tem hora de controlar as pessoas, principalmente nesse trabalho mais de limiar, tem gente que compete demais nos treinos de Sim. limiar, nos treinos longos. Então, eu vejo assim, o mais importante do treinamento é a gente estar monitorando isso tudo e estar mostrando o melhor caminho para o aluno É e toda aquela cobrando. É toda aquela periodização, né, Theo? Não é um estímulo, não é uma sessão que vai definir, né? Sim, uma periodização. É muito comum as pessoas citarem a periodização no futebol. A gente vê que agora, por exemplo, vai retomar o futebol. Para as pessoas é tão comum entender a periodização no futebol. Quando a gente traz para a corrida, para o ciclismo e para a natação, parece que as pessoas não entendem periodização. Parece que ficar aquele tabu, mas eu vou fazer um treino assim e resolve. Não, existe, como o Theo falou, toda aquela periodização. E E agora, aí tem Theo, até uma pergunta interessante aqui, deixa eu só te interromper, do claro, Bruno. vai lá. O que você considera de médio e longo prazo? Vamos lá. Assim, não tem uma receita. Claro que não tem uma receita de médio e longo prazo. Mas eu vejo assim, uma pessoa que quer correr 5 km iniciante. Eu vejo assim, uma preparação de médio prazo é uns 3 a 5 meses. Uma pessoa já treinada, o próprio Bruno, que é até aluno meu, é uma pessoa treinada, por exemplo, que faz Ironman. Ele já tem 2 Ironmans no currículo, vai fazer o terceiro. Eu vejo assim, o ciclo dele é de 16 semanas, que ele está bem preparado para fazer um Ironman. Claro que ele já tem que ter uma bagagem de treino. Ele não vai começar depois de 2 meses, 3 meses, um mês sem treino nenhum. Então, ele mantendo a bagagem dele de treino, eu vejo que um ciclo para ele seria 16 semanas. Então, até isso aí, o curto, médio e longo prazo também é muito individual. Eu tenho aluno que eu preciso dar motivação para ele de 15 em 15 dias, pelo menos, que a gente considera um curto prazo. Porque se eu não der, ele precisa dessa motivação. Tem gente que se motiva em 1 mês, 2 meses, vai fazer um ciclo de maratona. A pessoa se consegue ficar motivada o ciclo inteiro, ela não precisa quebrar esse ciclo para ter motivação para depois ir para a maratona, que ela já foca nesse ciclo de 4 meses, 3 meses para maratona. Então, também isso é muito individual, esse curto, médio e longo prazo. A longo prazo, tentando, me corrija se eu estiver errado, Theo. Eu uso esses parâmetros, claro que obviamente o que você falou é fato. É lastro de treinamento, ou seja, é olhar a vida pregressa do indivíduo, é dali para trás. O que esse cara tem de histórico para mim? Obviamente que eu olho daqui para trás. Mas agora pensando a longo prazo, é 2 anos. Eu calculo que 2 anos é periodização, assim, eu quero 2 anos, longo prazo. Periodização média, 6 meses, 1 ano. Periodização curta, como você falou, 3, 5 meses. O É que eu mais ou mais menos isso. penso assim, o que eu mais penso em longo prazo é manter a pessoa o máximo no esporte possível. Por isso que eu gosto sempre de quebrar em ciclos médios e curtos. O ciclo longo, para mim, que eu chamo assim, você tem que ter vida longa no esporte. E também a vida longa tem que ser durante algumas partes importantes de competição, não sobrecarregando demais. Então, tem gente que quer fazer várias provas em um mesmo ano, até provas mais longas. Eu tento evitar isso e mostrar para as pessoas para que você quer fazer 2, 3 maratonas no ano, 4 maratonas. Se você pode fazer isso em 2, 3 anos e depois viver muito mais no esporte do que você correr um risco de ficar o ano inteiro treinando para maratona, altos volumes, e depois você encurtar a sua carreira. Então, Encurtar a eu carreira. gosto sempre de motivar meu aluno assim, vamos ter vida longa no esporte. E dentro dessa vida longa, vamos fazer um planejamento do que você está buscando com o esporte, como que a gente pode alcançar isso. E hoje a gente vive também uma dificuldade das pessoas que mal entram para o esporte já quer fazer coisas... Iron. Iron, maratona. Tem gente que nunca correu. Nós que vim para maratona em outubro. Nunca correu. Não Se dá. vira. Aí a gente começa nessa loucura. Você quer viver muito do esporte mesmo, ficar muito tempo no esporte, né?
Aí por isso tem hora que vem até algumas lesões, que eu te falo, a lesão vem por causa disso aí mesmo, que a pessoa mesmo não tem, ela não é instruída dos Sim. melhores caminhos, ela vive muito, o meu amigo fez, eu posso fazer. É mais ou menos isso aí. Se ele fez, eu posso fazer. E é Mas diferente, né? segura, Théo. Segura que o assunto é treino intervalado, senão a gente vai longe. Segura. O assunto é bom demais. Fica E se 3 deixar, eu dias vou aqui. também. Eu vou junto contigo e a gente vai se perder aqui. Segura a onda aí, que eu também eu vou gostar e a gente vai longe. A gente já então falou de forma. É só A gente falou... agradecer aí, tá cheio de aluno meu aí entrando na live. Ixi, Agradecer a turma toda aí, ó. Obrigado, galera. isso aí, obrigado por acompanhar a gente aí, tá com a gente aí. Bom, a história dos intervalados a gente já falou de formas de realização dos intervalados, a gente já falou um pouquinho de volume, de como colocar esse volume aí para curto, médio, enfim, ou seja, tem que estudar um pouquinho, é uma coisa meio complicadinha, e por isso que às vezes ficamos loucos, quando o cara sai da faculdade já sai prescrevendo, não é essa a ideia, ou a galera fazendo por conta. E falando sobre a recuperação, Theo, aqui é um assunto bem importante, e falando um pouquinho da recuperação, eu vou falar a maneira aqui como eu gosto de trabalhar, e você também pode trazer um pouquinho aqui da recuperação, acho que é um ponto bem importante. Mais importante do que o estímulo que a gente falou, falamos do estímulo, por exemplo, o estímulo em distância, mas ele pode ser em tempo também, né? Mas vamos falar um pouquinho da recuperação. Que o mais certo seria até em tempo, né? Só que principalmente na corrida de rua a gente não consegue trabalhar muito tempo, porque as pessoas são muito do quilômetro. Correr 10 quilômetros que correr 1 hora. Exatamente. Então, mas eu te falo, o ideal até para prescrição, que é uma coisa que a gente consegue muito no ciclismo, é essa prescrição por tempo. Que uma pessoa pode correr 10 km em 30 minutos, a outra em 50 minutos. Isso aí muda totalmente. Nossa, é diferente. Então, recuperação ativa e passiva, né? Então, quando eu coloco treino intervalado, geralmente eu coloco recuperação ativa ou passiva, ou seja, se ele vai fazer o intervalado na esteira, por exemplo, eu coloco que ele pode parar, dependendo do aluno, obviamente, que ele pode parar e depois fazer um outro estímulo. Quando o aluno está bem treinado, mais avançado, eu posso falar para ele ou caminhar durante os intervalados ou até dar uma corridinha com limiar mais leve. Então a gente tem aqui recuperação ativa e passiva, separando, e recuperação mantendo um trote ou até mesmo caminhando. Você também faz assim na corrida e no ciclismo, pedalando leve ou na natação, ou você também divide de outra forma isso? Eu, particularmente, no ciclismo, eu trabalho mais o repouso ativo, né? Ativo. O ciclismo é somente, tanto no indoor como no outdoor, a gente trabalha o ciclismo sempre ativo. É aquele negócio, diminuindo a intensidade, um giro mais leve. A gente não consegue, por exemplo, estar numa estrada pedalando, você vai parar lá, ficar 2 minutos parado, depois você volta a pedalar. Então, eu uso muito a recuperação ativa no ciclismo. Na corrida, eu já gosto muito mais da recuperação passiva. Ótimo. Até pelo desgaste que tem, pelo impacto que tem, eu gosto muito da recuperação passiva, principalmente para, vamos pegar aqueles alunos que já correm mais de 5, 6 quilômetros contínuos. Então, tudo que eu trabalho na corrida de rua com aluno já corre mais de 5, 6 quilômetros, eu já trabalho em cima de limiar, de pressão de limiar, eu gosto mais da pausa passiva, ele parar e descansar. Ou seja, para dar uma descansadinha ali, né? Para 1 minuto, 2 minutos. Eu falo, toma uma aguinha se for o caso. Tem alguns alunos que não são muito adaptados a essa pausa parada, eles acham ruim, mas eu tento mostrar a importância da pausa, da frequência cardíaca que está no momento, do que a gente tem que trabalhar com essa frequência cardíaca. Tem hora nem descansar demais, dependendo do objetivo também não pode descansar demais, e nem descansar pouco. Então a gente tenta mostrar esse melhor caminho. Mas tem para alguns tipos de aluno que eu gosto muito de usar isso aí. A caminhada, até para dar um volume maior dele no treino. Exato. Então, somente o aluno que está começando, a correr seu 2 km direto, 3 km, eu gosto muito de usar a pausa ativa em cima de caminhada, o repouso ativo em cima de caminhada, mais leve, diminuir isso aí, até para motivar mais. Que dependendo da pessoa que treina um volume já pequeno e ela ainda parar, fica meio monótono. Então, eu gosto de usar a caminhada até como uma recuperação e ela manter uma atividade ali, até para ter um gasto também, que ela busca também um gasto calórico em cima disso. Calórico, e ela movimentando. Então, eu falei, mas é muito em cima do princípio de treinamento, né, Odarley? Muita individualidade, não tem a regra. A gente não adianta ter uma regra que a cabeça reta é isso, quando acabou, que não é. A receita de bolo.
que a gente tem que respeitar as teorias, como eu falei, os tempos de pausa, os tempos de recuperação para dar outro estímulo desse. Então, você vai dar um estímulo X para o seu aluno hoje. Dependendo, você tem que descansar esse aluno 48 horas, 72 horas, até para aplicar outro estímulo dele. Até para aplicar outro estímulo desse. E, então, isso tudo que eu vejo assim, é muito importante isso aí. Eu te falei, tudo é de momento, do ciclo de treinamento, do planejamento, que a gente vai trabalhando essas capacidades. Bom, didaticamente eu gosto de falar para os alunos assim, tu vai ter pausa ativa ou passiva, ou seja, tu vai continuar em atividade ou tu vai dar uma descansada paradinha ali, tomar uma aguinha, enfim. E aí geralmente eu coloco assim para ficar mais didático, a recuperação tua vai ser 1 por 1, 1 por 2 ou por 3. Pô, Banana, como assim 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3? Bom, se tu deu uma volta na pista, deu 400 metros lá, vamos imaginar, para ficar bem didático para quem nos acompanha. E deu, vamos lá, vamos chutar alto aí, Theo, 1 minuto. Vamos chutar até mais alto, 1 minuto e meio. Fala assim, bom, tu deu um tiro na pista, dependendo do aluno, obviamente, que a gente está falando, mas didaticamente, se der 1 por 1, tu vai descansar 1 minuto e meio de novo. Aí depois tu vai dar outro estímulo. 1 por 2. Então, se der 1 minuto e meio, descansa 3 minutos. Aí pode ser ativo ou passivo. 1 por 3, pô, deu uma porrada de 1 minuto. Descansa 3 minutos. Então, como o Theo falou, não é fórmula de bolo e por isso da individualidade biológica que a gente faz. Mas, basicamente, eu uso assim, Theo. Eu explico para eles, 1 por 1, 1 por 2 ou 1 por 3. Aí isso tudo vem em cima de objetivo da sessão, de repetição, quantas repetições ele vai fazer, que nível que você quer chegar de uma repetição. Você pode fazer, tem hora, 20 repetições de 1 minuto, dependendo da intensidade, você pode ser 1 para 1 ou 1 para 1,5. Ele não precisa descansar tanto. Mas dependendo da intensidade, você pode dar 10 porradinhas de 1 minuto e ele precisa de uma recuperação, igual você falou, 1 para 3, 1 para 4. Isso tudo depende do objetivo da sessão de treinamento, né? Então, eu também gosto muito de prescrever assim, principalmente esses treinos de repetições mais curtos, aí, que geralmente eu prescrevo de 30 segundos a 2 minutos. Eu gosto muito de usar isso aí. Para acelerar o cara mesmo, né, Theo? Mas eu falo, até o limiar eu trabalho com séries, por exemplo, 2 de 4, 3 de 3, com um intervalo bem menor do que o tempo do estímulo, mas eu gosto daquele intervalo para a pessoa, é o que você falou, tem hora até tomar uma água e tentar até se motivar para manter o ritmo, do que ela tentar forçar um contínuo e até não aguentar suportar um limiar ali do dia. Então, por isso que eu acho a motivação muito do treino intervalado nisso aí. E indo até um pouquinho para a natação, de falar, a natação é uma coisa, é onde a gente mais se vê o treinamento intervalado, né? Somente pegando a natação competitiva, sem pensar em águas abertas, uma prova de 1.500, por exemplo, é intervalado o tempo inteiro, ele faz sessões que chegam em 1.500, com certeza, mas treina muito séries de 300, 400, 500, 800, 200, 100. Fala, não, isso aí é o que a gente acompanha muito. E aí o que eu falei, aí quanto que descansa? Eu falei, tudo vai depender do objetivo da sessão de treino. Não tem aquele negócio, tiro de 100, você descansa sempre 1 minuto. Não existe isso. Depende da intensidade que você está sendo aplicado ali, que você vai ver o intervalo você tem que melhor prescrever. E trazendo para a prática, né, Theo, se você parar para pensar, na corrida é muito difícil, se você tirando Porto Alegre, vamos falar em prova grande, tirando Porto Alegre e Floripa, talvez a volta à Pampulha, a maioria das provas você tem um estímulo intervalado, porque você vai subir uma ladeira, você vai descer uma ladeira, na natação você tem quebra de estímulo, você dá um tiro na piscina, tem que virar, ou seja, tem quebra de estímulo o tempo todo. Na bike mesmo, você pega uma ladeira, tem que diminuir ritmo ali, fazer força. Não, é muito difícil na nossa vida cotidiana, como atleta amador ou profissional, tu ter um estímulo contínuo. É muito difícil, Theo. Me diz qual esporte que é tão contínuo assim. Mesmo na bike, eu não consigo ver isso. Apesar de dizer assim, a bike é contínua, eu não consigo ver a bike como contínua. Eu vejo, falando, a corrida de rua, posso pegar água, a gente tem, dependendo das provas, principalmente no Brasil, que dá aquele tumulto todo, águas abertas, contorno de boia, tumulto em contorno de boia, e ciclismo, bike, somente no triatlo, é o que a gente mais vê, né? Algum sprint numa subida, algum arranque, aqueles retorno de 180, retorno com cone. Então tem retorno de ciclismo que praticamente você quase desacelera ao zero para arrancar de novo. Então, isso tudo a gente tem que treinar também. Eu vejo assim, a gente tem que treinar isso aí. E corrida de rua também tem provas, a gente tem circuito, tem retorno em cone, que você perde muita velocidade. Quebra o movimento, né?
a pior coisa que tem prova de corrida é retorno com cone. Você vai naquele cone e volta, fala que dali mata uma prova. Então, eu falo, isso tudo eu vejo as funções do treinamento intervalado em cima disso aí. Ou seja, não existe, não é contínuo. Nem nas provas são contínuos, nem na nossa vida né? É muito, claro que não é comparado ao futebol, que futebol é estímulos variados o tempo todo e quebra de futebol movimento, quebra de movimento o tempo todo. Nosso, apesar de dizer que eu já vi gente falar assim, não, na bike é contínuo. Eu fiquei louco, não, mas você é louco? Não tem como ser contínuo. Você vê jogador de futebol numa partida de futebol e chega a correr 10 km, lateral, 12 km, 8 km. Você vê, o cara, e ele nunca treina isso aí. Jogador de futebol não fica treinando 8 km. Hoje você vai correr 8 km, 10 km. Ele não existe ele treinar isso aí, ó. Ele faz só os estímulos que é o específico do futebol. Específico. Que tiro curto, vai e volta o tempo inteiro, que é o que ele vai fazer no jogo de futebol. Mas tem hora que assim, o leigo principalmente assusta. Pô, o jogador correu 10 km na partida. Nossa, ele deve ser o melhor corredor numa prova de 10 km. Mas põe ele numa prova de 10 km ali, ele passa um aperto total. Por causa da especificidade de treino e do que ele está preparado para fazer e aguentar. E trazendo esse assunto do futebol, Theo, trazendo esse assunto do futebol, uma vez eu inventei de fazer uma bobagem, de falar para meus colegas da faculdade para a gente assistir uma partida de futebol, aonde a gente ia só olhar para um jogador, a gente não ia olhar para a partida. A gente ia olhar para um jogador, porque a gente ficou numa discussão se era muito contínuo ou era muito intervalado. Desde aquela época eu já era maluco por isso. E aí a gente foi assistir uma partida de futebol onde a gente ficou só olhando para um jogador e filmando. E aí a gente descobriu, o que a teoria já dizia, que o jogador mais caminha do que corre. Ou seja, ele caminha o tempo todo, tem um estímulo com a bola, ele vai, daqui a pouco ele tá caminhando, tem uma falta, ele caminha, para, e é muito louco isso quando tu olha, porque não, pela televisão é muito mais difícil de tu acompanhar, mas numa partida ao vivo pode ser uma pelada de rua. Se você acompanhar uma pelada de rua, você vai ver que mais a gente caminha do que faz estímulos. Os estímulos são todos curtos, então quando o cara fala assim, Darlan, eu vou treinar intervalado hoje porque eu vou jogar uma bola. Não tem como. É diferente, né, galera? E principalmente o treino de futebol, pensando para corrida, para um corredor, ele é muito lesivo, né? Para quem pratica corrida, treinar futebol, eu te falo, tem aluno meu que gosta de jogar futebol. Eu falo que me avisa que dia que você vai jogar futebol, que com certeza vai mudar a sua programação toda semana de treino. Ele não pode jogar uma partida de futebol na terça-feira, chegar na quarta, quinta, eu ficar até um estímulo com mais intensidade para ele, eu te falo, ele vai estar muito... Como se desgastado, muito cansado, desgastado. Então... Theo, é como você falou, exatamente. O cara vai ter um estímulo totalmente diferente lá, né? Vai ativar tudo que é fibra, tudo que é tendão. Depois vai vir contigo com o tendão todo intenso, todo rígido, todo, digamos que, fragilizado. Posso até usar esse termo, né, Theo? Exatamente, Ô, Theo, agora sim, vamos falar um pouquinho aqui, Eu quero que a gente fale, antes de falar de adesão, que é uma coisa que a gente falou um pouquinho, falar dos erros comuns do treino intervalado. Eu vou trazer um pouquinho aqui, você me ajuda também aqui, Mas um dos erros comuns que eu já vi gente falar pra mim, me chamar no meu Instagram e falar, Darlan, eu tô fazendo treinos intervalados de subidas e descidas. Eu perguntei, mas qual é a tua ideia? Ele, porque se eu fizer de treino de subida e descida vai ser melhor do que fazer na pista. Bom, depende. Não existe uma forma, depende. Mas eu acho que foi um erro comum, porque daí ele foi me falar a prova que ele ia correr, uma prova plana, que ele estava em treinos intervalados de subida e descida. Eu falei, olha, talvez depois que tu aprender a fazer bem os treinos intervalados, talvez seria ideal até tu fazer alguma coisa de subida, mas tu vai trabalhar com outras valências em subida e descida. Tu vai trabalhar potência, que é outra valência. E aqui a gente está treinando velocidade, ou seja, anaeróbio. Ou seja, eu vi como um erro comum tentar fazer um treino de subida e descida achando que estava fazendo uma coisa, fazendo uma andorinha, faz um morcego. Então, eu vejo que o treino intervalado, principalmente para iniciante, eu acho que é melhor fazer numa pista na rua. Como é que você vê isso, Theo? O que eu vejo disso aí, Alan, assim, tudo de acordo com o ciclo, né? O cara vai fazer uma prova que é toda plana, dependendo do nível do atleta, do aluno já, se já é um nível mais, vamos pôr assim, médio para avançado, eu até usaria uns treinos somente de subida no início de um ciclo, até no período de base, para ganhar um pouquinho mais de força, trabalhar um pouquinho mais de força, mas com certeza, no período específico, o que eu mais ia evitar era sobe e desce. Loucura, muito danoso descida. Até por causa de lesão, principalmente descida por causa de lesão, né? Que a pessoa acha uma delícia descer, mas é o que mais machuca, né? Porrada. Então, eu falo, a posição que a gente fica
biomecanicamente correndo numa descida é muito lesivo para o corpo. Então, eu gosto de evitar muito isso aí, principalmente em cima disso aí. Você está preparando para uma prova que não tem nada a ver com subida e descida. Apesar que tem alguns lugares para treinamento, somente falando tirando pista, a maioria corre na rua mesmo, somente no Brasil, somente nossa realidade que não é muito de pista, é muito mais de rua, mas tem alguns lugares que a gente tem essa dificuldade também de terrenos mais planos, principalmente para fazer uns treinos com volume maior. Então acaba que pega subida e descida. Aí dependendo da altimetria tudo, a gente tem que também prescrever pensando nisso aí um pouco. Aí vem muito isso aí, tem hora até de, você vai manter um ritmo X, mas na subida vamos cair um pouco o ritmo. Você não tem que chegar na subida e manter esse ritmo que você está fazendo. Então, aí eu te falei, aí vem muito isso aí também, do terreno que a gente está trabalhando, né? Que a gente está Exatamente. prescrevendo. Eu acho que um outro erro comum também, Theo, é você tentar fazer um treino intervalado, como a gente falou aqui, muito cansado, ou seja, você fez um treino longo, seja o que for, e você não deu a devida recuperação antes de entrar no treino intervalado. Eu acho que é um erro muito comum, é você vir cansado por uma sessão de treino intervalado, sendo que a gente precisa que você esteja íntegro para uma sessão de treino intervalado. Você vê assim dessa forma também, Theo? Não, com certeza. Isso aí é aquele feeling com o aluno, o feedback, a conversa com o aluno. Eu vejo assim, tem hora que é melhor mudar a sessão toda de treino Faz o ajuste. pelo dia da pessoa, que é a dia que foi muito desgastante, trabalhou muito, dormiu mal, está num dia de muito estresse. Tem hora que não adianta insistir no treinamento de mais intensidade nesse dia. Apesar que tem pessoas que gostam disso aí até para dar aquele Estímulo, né? levanta. Falei, volta sempre na palavra, individualidade. Não tem De jeito verdade. da gente ter a fórmula certa. Então, mas eu acho assim, importante isso aí. E eu até falando um pouquinho de erro, eu acho mais importante do treinamento intervalado, e a hora que acontece mais erro, é o que em cima do que a gente conversou, em cima de estímulo, repouso, na mesma sessão, de sessões para outras sessões. Eu vejo que são os maiores erros. E também um pouco de a intensidade para correr esse estímulo. Eu vejo que tem muita gente que erra, porque pensa, Erra a mão ali, né? se tem que correr a 6 por mil, a pessoa quer tentar já correr a 5,40 de qualquer jeito. Aí faz 2, 3 times, acaba o treino dela. Então eu vejo muito isso aí também. As coisas que a gente tem que assim, ter o maior cuidado para a prescrição. Em Na cima intensidade da certa ali, né? Colocar a mão certa, intensidade, né? fazer o estímulo na intensidade certa, o repouso do estímulo para fazer um outro estímulo também, seguir o certo, e a recuperação. E acreditar nisso tudo. Acreditar se está fazendo um repouso de 1 por 1, de 1 por 2. Eu estou descansando demais. Mas dependendo do objetivo da sessão, essa recuperação quase total, ou até tem hora tentar o mais próximo possível uma recuperação total, é importante para fazer outro estímulo. E é assim, as pessoas, é difícil a pessoa aceitar isso aí. Mas eu já estou bem, eu posso ir para outro. Ela se sente Fisiologicamente, isso não. aí. Mas Fisiologicamente, você vê não. mas você vê isso aí as pessoas. E principalmente que as pessoas aqueles malucos que treinam mais sozinhos, que a gente vê isso acontecer muito. Por isso tem uma hora o profissional de educação física é muito importante. Você ter esse treinador com você. A gente pega muita aluno assim, já com muita bagagem no esporte, que sempre treinou sozinho. A hora que ele começa a treinar com o profissional, ele vê, nossa, o tanto que eu melhorei. Tinha muito tempo que eu não conseguia melhorar. Que ele entra naquela faixa de manutenção, né? Ele sempre acostumou com o mesmo estilo, com o mesmo estilo de treinamento e não evolui mais. Aí a hora que a gente entra um pouquinho com periodização, com treinamento, ele vê o tanto que ele melhora. Ele Então tava eu naquela vejo assim. homeostase, né, Theo? Tava naquela homeostase ali, né? Então, o melhor eu acho o que eu vejo mais importante no treinamento intervalado é isso aí. A gente mostrar a importância de intensidade, de repouso e recuperação. As Outro erro pessoas muito comum, querem né, Theo? treinar muito pesado todo dia. As pessoas não Todo querem dia muita fazer porrada, né? treinos mais leves, treinos regenerativos. As pessoas não acreditam muito nisso aí. Elas acham que saiu de uma prova de 5, 10, o que for, e já está pronto para treinar de novo. Então, essas horas de transições também, de um ciclo para o outro. Tem gente que não gosta de diminuir a intensidade. É um erro Então, muito comum, né, Theo? É um erro muito comum, porque eu não quero nem entrar na parte da fisiologia aqui, pra gente não se estender, mas um outro erro comum também que eu vejo, Theo, é a má alimentação e a má
hidratação. Você ir para um treino intervalado, seja na piscina, na bike ou até mesmo na corrida, e você não levar sua hidratação ideal ou não ter se hidratado momentos antes, como você aumenta muito a intensidade, a única maneira que o seu corpo tem para se defender é borrifando água em tudo que é músculo ali para tentar refrigerar. Então deixar de levar hidratação ou não levar hidratação ou desprezar a hidratação e não estar bem alimentado momentos antes, porque vai acelerar o metabolismo, vai precisar de muito substrato. Então eu vejo um erro muito comum renegar a hidratação. Como você vê Aí isso também, Théo? eu vejo assim, mais importante a alimentação, não só o pré-treino, mas como o dia anterior, os dias anteriores, eu vejo assim, é fundamental, que não adianta também você chegar a 1, 2 horas do treino, depois de um dia anterior muito com alimentação muito ruim, achar que vai resolver. Claro que algumas coisas podem te ajudar, mas você já vai entrar no treino ali sem estar com energia suficiente preparado para fazer o treino. Então, o treinamento para mim, em termos de alimentação, hidratação também, não pode em nenhum momento ficar distante, tem que estar tudo junto. E por Traz isso o que é importante. traz o suplemento, já vai Tem que estar colocando. junto e tem que estar fazendo isso aí, acreditando nele. Eu sempre treinei muito assim no início meu, sem preocupar principalmente com suplementação. Hoje, com a orientação que eu tenho de profissionais também da área, falo tanto que isso aí muda nossos treinos. Falo, é outro mundo. Você treinar com energia, você buscar essa energia, tem hora através de algum suplemento, o tanto que isso aí te deixa durante muito mais tempo na atividade, sem você chegar naquele até alguns aqueles mal-estar que eu falo. E muita gente tem isso porque não preocupa muito com isso. Se acha o super-homem. Ah, eu dou conta. E a gente Acelera a não dá conta, recuperação, né? E a gente não dá conta. Então, isso aí eu tento sempre orientar também os alunos, os esportistas nisso aí, vai ser importante. E eu te falei, não é só na hora, é sempre. Você tem que ter essa energia sempre, está sempre buscando a melhor alimentação. Tem dia que você vai sair muito da sua rotina, vai sair, mas vamos aos pouquinhos voltando para essa rotina também. Exatamente, fazer uma progressão, né, Theo? E o Dr. Turíbio, um dos maiores fisiologistas que o Brasil teve, agora está morando na Flórida, o Dr. Turíbio já mostrou através dos trabalhos dele que demora, às vezes, até 4 dias, 96 horas, para você repor aquele glicogênio, ou seja, aquela moeda energética, você repor aquele gasto que você tem. Então você começa, se você não faz alimentação pré, ou até dura, ou pós-treino, seja ela uma alimentação ou a sua suplementação adequada, como deveria no time certo, é muito provável que você não vai repor de uma maneira adequada e você vai se sentir mais fraco, mais fragilizado para uma próxima sessão. Então a importância de você manter essa alimentação mais regular, tanto pré-treino, durante como pós, como você também manter a sua suplementação pré, durante e pós. É uma maneira que você vai encontrar para você fazer essa recuperação mais adequada e retornar aos níveis de glicogênio a ponto de você estar apto. Inclusive, existem trabalhos mostrando que quando você não faz a recuperação da sua nutrição e sua suplementação adequada, você entra num momento de predisposição a alguma lesão, né? Porque se o seu tendão não recuperou adequadamente em cima daquela porrada que você deu, é muito provável que ele está mais fragilizado e mais suscetível a ter uma lesão. Porque às vezes a lesão, como o Theo falou, não é na hora, pode ser a curto, médio ou até longo prazo. Então, daqui a pouco você tem uma lesão lá na frente, foi aquele músculo que recebeu pouca proteína, pouco carboidrato, há 2 meses atrás, naquele treino de tiro, 2 meses atrás, que você saiu para fazer zoeira e não fez a correta hidratação, né, Theo? E você vê também, tem muitas provas de média e longa duração, muitos acidentes acontecendo com amadores, até pela desidratação. A pessoa não querer, tem hora, perder um minutinho. Eu falo, tem hora, a gente perde 1 minuto na sua prova, mas não perde a hidratação. Eu te falo, você perder essa hidratação, você vai pagar um preço muito maior lá na frente. Então tem hora que eu falo, principalmente nas provas de triatlo, tem hora que a gente passa por não quer diminuir na hora de pegar uma garrafinha de água, eu te falo, se você não pegar essa água, você vai pagar um preço muito maior lá na frente. Então eu vejo isso aí. É aquele negócio, tem que estar muito focado em tudo e não deixar essas coisas acontecer, que uma hora a conta vem. E o treino também é a mesma coisa. A gente tem que treinar. Somente quem gosta de treinar com mais intensidade, mais frequência, tem que ter muito cuidado com isso aí. E tem hora que a lesão, que você falou, a lesão não é por causa do estímulo, tem hora é por causa da falta
do que cerca o treinamento em termos de hidratação, alimentação, que vem até as próprias lesões. Exatamente, a gente, como a gente falou, né? Você desidrata demais, né? Você desidrata demais, perde sais. Se você não repõe, essa conta vai vir. Se não vir, eu acabei a prova bem, beleza, mas você tá com um déficit ali, que ali na frente ele vai cobrar, né, Theo? Bom, Theo, em cima de tudo isso que a gente falou, eu poderia assim definir assim para ficar mais didático ainda para o povo que nos acompanha aqui. Então, o treinamento intervalado se resume entre estímulos, que tem que ser os estímulos mais intensos que o normal para você sair de homeostase, com períodos de recuperação. E aí dentro disso ainda, então, um estímulo forte com uma recuperação mais leve, ela vai ser passiva ou ativa. Dentro disso vai ter o número de repetição, ou seja, o número de vezes que você faz esse estímulo, a duração, que pode ser em tempo ou distância, como a gente falou. Anotei aqui a intensidade, ou seja, o ritmo ou a velocidade que você vai fazer. O Theo falou limiar, às vezes eu falo por tempo, ou a intensidade alta, média, enfim, mas geralmente de média para alta. A recuperação, o tempo, ou seja, qual o tempo de recuperação, os metros de recuperação. E além disso, a atividade de recuperação. É parado? É leve? É de limiar? Como é? Então, pensando assim nessa estrutura, fica mais fácil você entender como é que um treinador como o nosso fica quebrando cabeça para montar treino intervalado e ainda na hora da sessão fazer ajuste, como o Theo falou, né? Fazer aquele ajuste em cima da hora do artesão ali, né? Mas isso tudo eu te falo, eu sou esporte a vida inteira, é muito gostoso. Você viver isso aí no dia a dia, você vê aquele treino, não só com você, mas como seus alunos, você prescreve, eles sendo muito bem realizados, dá uma sensação tão boa. E até os que não são tão bem realizados, a gente buscar alternativas e fórmulas de fazer ele voltar a ser realizado e ser realizado bem feito. Para o aluno simplesmente falar, isso eu não dou conta. Você mostrar para ele algumas... Voltar tem hora um pouquinho para trás ou mudar um pouquinho a maneira, para um pouquinho para frente você aplicar o mesmo treinamento e ele dá conta. Então isso eu acho assim, é muito legal o treinamento em si. Eu gosto mais de viver isso tudo, essas coisas, os erros, os acertos que acontecem, que a gente tem hora que luta, a gente trabalha muito com tentativa para tentar acertar e tem hora que a gente não acerta e muda para acertar ali na frente. A gente sabe, eu falei, não tem a melhor periodização. Tem a periodização que você acredita ser certa naquele momento para aquela pessoa. Então, Exatamente. em cima disso aí que a gente trabalha muito. E pessoalmente falando de corrida, eu acho um pouco mais fácil. O triatlo eu acho muito difícil. Se a gente pensar nisso tudo que a gente falou aqui hoje e prescrever numa semana para corrida, para natação e para bike, você pensar em estímulo, repouso, recuperação, o que você tem que melhorar numa modalidade, no outro dia você tem que treinar outra modalidade, ou então no mesmo dia, como que vai recuperar para tentar no outro dia fazer? Eu falo, o triatlo que eu acho assim, a maior viagem do treinamento é a gente treinar para o triatlo, por ser 3 modalidades, a gente tem 7 dias para trabalhar essa modalidade e tem hora 2 vezes no dia, para a maioria das pessoas. 2 turnos, né? Com um outro dia de repouso. Vai ter gente que até nem gosta muito do dia de repouso, quer treinar todo dia. Mas alguns têm um dia de repouso, um dia de final de semana, ou então durante a semana. Então, eu te falo, o planejamento disso aí é uma viagem, mas é muito gostoso. É uma ciência louca, né? E você vê o resultado chegar lá na frente, não tem coisa melhor do que isso. Você vê pessoas, eu vejo uns alunos meus que estão comentando aqui, é tão legal você ver aquele resultado, uma pessoa que ela treina para maratona, por exemplo, você fala com ela, você vai correr para tal tempo, ela fala, que isso, tá louco, eu não vou correr para isso nunca. Ela vai lá e corre para esse tempo até melhor, ela fala, não, que isso, Theo, é bom demais. Eu acho assim, a vida nossa é muito gostosa. Esse dia a dia do esporte é muito legal e a gente não pode deixar isso aí nunca acabar, porque a gente tem que seguir nisso aí, acreditando e fazendo as pessoas acreditar. É bem isso mesmo, né, Theo? Você sintetizou muito bem esse final, né? A gente ama o que faz, senão a gente teria trocado de profissão, a gente ama o que faz. E é muito legal quando a gente consegue, depois de tanto trabalhar, de tanto conseguir ver o resultado, ou seja, tocando pessoas, né? Theo, a gente está com 52 segundos aqui, a gente tem que encerrar nossa live, eu te agradeço demais. E quem nos acompanhou aqui, depois isso aqui vai estar disponível no YouTube. Theo, o meu muito obrigado, eu peço que você encerre a nossa live aqui em grande estilo. Eu que agradeço o convite aí, estamos juntos aí, estamos aí criando o G20, o grupo aí de
20 treinadores, que a intenção nossa é essa, é estudar, é compartilhar conhecimento, é ajudar as pessoas no esporte, aí, motivar as pessoas, é aquele negócio, e transformar o estilo de vida delas com o esporte. Eu vejo que assim, é o principal que a gente carrega aqui em Belo Horizonte. A gente quer mudar a vida das pessoas através do esporte. Que eu vejo assim, ele ensina muita coisa. E muita coisa que eu tenho na minha empresa, no meu busca do dia a dia, o esporte que me deu. Obrigado, Theo. Obrigado a todos.